Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado A quem servem as prisões? Uma reflexão sobre a sociedade de controle e as grades usadas como ferramenta de disciplinamento dos indivíduos desviantes das normas estabelecidas pelo poder. Esse artigo foi publicado aqui pela Bia no dia 3 de maio de 2017, no Medium, para a revista Subjetiva. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitura desse artigo. Chego a achar inacreditável como determinada parte da esquerda defende a justiça burguesa e o punitivismo como solução para certos problemas sociais e políticos. Clamar por um sistema ainda mais rigoroso, implorar por cada vez mais prisões para a classe abastada pode parecer uma solução a curto prazo, mas acaba por acarretar um efeito oposto ao que se espera, e a bala vai ricochetear naqueles que sempre foram os alvos do sistema carcerário, os Rafaéis Bragas. Caso vocês ainda não tenham entendido, Rafael Braga não é a exceção no sistema punitivo. Ele integra o que é a regra. Para se pensar o que são as prisões, quem está sendo enfornado nelas e a quem essa estrutura serve, é preciso voltarmos à sociedade de controle e os mecanismos que os grupos detentores do poder adotam. O capitalismo e o Estado, já velhos inimigos dos insurgentes, são parte dos pilares que sustentam as hierarquias e locais sociais pré-definidos. Aí acrescente também o patriarcado e o racismo. É preciso que cada grupo opere suas funções, sejam de subordinação, em diferentes graus, ou de controle. O modus operandi desses papéis não são imutáveis, se adaptam às novas realidades e demandas sociais. Porque aí, fechando com um grupo que segue essa linha de pensamento, eu digo que o povo e as instâncias de poder desempenham relações dialéticas, na medida em que as novas demandas sociais alteram mudanças significativas na maneira como o poder é exercido. Basta ver as cooptações de lutas sociais, por exemplo. Nesse ponto, podemos aludir à prisão, como uma das ferramentas mais importantes desse controle, ao lado da educação, importantíssimo, da mídia e da cultura. Abre aspas. A prisão é mais que um prédio e um amontoado de gente pagando pena. Ela é um princípio moral, imagem social do medo, a denominadora comum para a liberdade. Para o entendimento comum, estar livre não é não estar preso, nem ser escravo. Mas ela não pode ser vista apenas por sua existência negativa de lugar de degradados. Ao encerrar nas prisões, seletivamente, os considerados impossibilitados de convivência em sociedade, esta espera que os demais cidadãos cumpram seus deveres, paguem seus impostos, acatem as leis e temam seus encerramentos nas prisões. Fecha aspas. Prisão, em verbetes no sol. Já afirmei que esses que vêm sendo encarcerados, os impossibilitados de convivência em sociedade, são os Rafaéis Bragas desse país. O foco é Brasil. Como base concreta dessa afirmação, vamos a alguns dados fornecidos pelo Infopen. Primeiramente, preciso saber, em 2014, a população encarcerada alcançou o poupudo número de 607.731 pessoas, sendo que o total de vagas nas prisões correspondia a 376.669. Ou seja, o déficit de vagas fechava no número 231.062. Daí já se pode partir para uma crítica de que o Estado condena muito mais pessoas do que pode suportar. As condições dentro do limite já são insuportáveis, com o superlotamento alcançam situações subhumanas. Sobre essa questão, indico o documentário, abre aspas, A Tortura como Política de Estado, disponível no YouTube. Daí partiremos para outro ponto. O argumento gradativo, ano a ano, da população carcerária, seja qual for o partido que esteja ocupando o poder. O gráfico a seguir, retirado do Infopen de 2014, aponta em números esse crescimento. É absurdo? É. Um país que cada vez encarcera mais e mais pessoas é um país que não sabe lidar com os problemas sociais e econômicos de forma a evitar a prisão. Sinal de que os programas de combate à desigualdade adotados nas últimas décadas não funcionaram de forma efetiva. Temos a quarta maior população carcerária do mundo, sendo que de 2008 a 2014, os 3 países do topo diminuíram esse número. Ela em 8%, ela no caso dos Estados Unidos da América, a China em 9% e a Rússia em 24%, enquanto no Brasil tivemos um aumento de 33%. Analisar as medidas adotadas por esses países renderia uma bela tese, mas não é a isso que vamos nos ater nesse momento. Esses números estão colocados aqui a título de contextualização e ponto de partida para outras questões. Branco e preto, pobre, não dão sorte contra o meritíssimo. Frase aí no Brooklyn Sabotage.
Para um sistema que pressupõe como objetivo a ressocialização do indivíduo, ou poderíamos chamar de reprogramação, e propõe uma psicologia do medo a fim de evitar novos desregramentos, esse aumento gradativo no número de pessoas punidas pode ser visto como forte indício de fracasso. Poderíamos passar um longo tempo analisando os diferentes problemas que compõem o sistema prisional. Eles são muitos, mas para isso o relatório do Infopen está disponível online e gratuitamente, e é uma excelente fonte aos interessados ou interessadas em contribuir ao debate. Nesse momento, chamo a atenção para um outro fator. Quase metade das pessoas encarceradas estão ainda sem condenação. A outra grande parte está em regime fechado. Tem problema? Prende. Tira de vista. Esconde. Coloca embaixo do tapete. Essa é a lei que impera no funcionamento do sistema judiciário. Importante também conferirmos as causas dessas prisões. Agora, o perfil dessas pessoas. 67% são negras ou pardas, 31% brancas e 1% indígenas. 31% têm entre 18 a 24 anos, 25% 25 a 29 anos. Ou seja, mais da metade são jovens. 53% possuem ensino fundamental incompleto e 1% têm ensino superior completo. 6,4% são mulheres. Aqui no caso, só para destacar que também tem vários gráficos do Infopen. Então, se depois vocês quiserem ver esses gráficos, aí tem que entrar aqui no artigo. Agora voltando à leitura do artigo. Infelizmente, o relatório não traz informações sobre classes econômicas, mas a partir dos dados fornecidos já se pode perceber qual grupo é mais visado nesse sistema. Quais foram as oportunidades encontradas por essas pessoas? Em quais condições desenvolveram infância e adolescência? Tiveram acesso à educação, cultura e esportes? Se sim, de qual maneira? Quantas não foram classificadas como problemáticas, incapazes, burras pela escola tradicional, aquela outra prisão? A família teve condições de prestar assistência a essas pessoas ao longo da vida? O mesmo Estado que nega condições minimamente razoáveis para as pessoas que são marginalizadas é quem as agarra e encarcera ao primeiro passo fora da linha. Pensar em alternativas a fim de evitar o aprisionamento em massa, enquanto esse sistema carcerário ainda impera, meios de auxiliar no desenvolvimento da humanidade aos que estiveram no horror, o fim das hierarquias e dos sistemas de exclusão social e lutar para que chegue ao fim esse instrumento de controle e punição da população pobre, negra, marginalizada, podem ser linhas à esquerda muito mais interessantes a se pensar. Rafael Braga, 28 anos, negro, ex-morador de rua, favelado, pobre, catador de latinhas, preso pela segunda vez, condenado a 11 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não é exceção. Nesse sistema que se diz democrático, podemos ver a quem a justiça serve e a quem condena. Pedir por mais prisões, num país que possui uma taxa de 300 encarcerados para cada 100 mil habitantes, chega a ser insanidade. Liberdade para Rafael Braga. Afinal, todo preso é um preso político. Então, foi esse aqui o artigo. No caso, aqui também tem alguns links úteis e interessantes que a Bia decidiu endereçar no final. Então, primeiro é um hiperlink para o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Infopen, de junho de 2014. Aqui também tem um hiperlink para o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Infopen Mulheres, de junho de 2014. Depois aqui tem um hiperlink para o Drama de Rafael Braga, por Germán Aranda, na Carta Capital. Um hiperlink para todas as reportagens sobre Rafael Braga, publicadas pela Ponte. Um hiperlink Liberdade para Rafael Braga, um mini documentário sobre o caso. Um hiperlink Juízes, MP e policiais desrespeitam prazos legais para prisões preventivas, por Sérgio Rodas, na revista Consultor Jurídico. Tem aqui também dois hiperlinks para a parte 1 e a parte 2 de tortura e encarceramento em massa no Brasil. Um hiperlink para punição e sociedade de controle, do Edson Passetti. Um hiperlink para anarco-abolicionismo penal, uma proposta para estancar a mentalidade punitiva, aí do Acácio Augusto. Um hiperlink para prisões, falência e crime social, de Emma Goldman, publicada na revista Verve. E dois hiperlinks também para as partes 1 e 2 de Cárcere enquanto Fábrica de Tortura, por Guilherme Moreira Pires e Patrícia Cordeiro. Patrícia Cordeiro, no caso, marcando presença somente na parte 2, pelo que parece. É isso. Como falei aqui, artigo escrito pela Bia, publicado na revista Subjetiva, do dia 3 de maio de 2017.
Então espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e, como eu sempre digo no canal, até mais.